receber a todos aqui nessa manhã. Precisa de um ambiente para a gente poder se achegar e a gente poder estar em comunhão uns com os outros e também para recebermos o atendimento médico que foi proposto no Hiperdia. E este lugar escolhido foi essa igreja, Igreja Batista em Itatiaia. Eu sou pastor da igreja e eu sempre digo que não existe maneira melhor de começar o dia do que buscando a Deus. Se a gente busca a Deus no início do dia, todo dia transcorre muito bem. Lá no Salmo 46 diz: há um rio que sai do trono de Deus e alega os santuários das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Ou seja, há uma promessa que Deus ajuda aqueles que o buscam no início da manhã. Então nessa manhã, além do sol que apareceu aí, o que apareceu sobre as nossas vidas? A ajuda de Deus. A ajuda de Deus veio sobre todos nós de manhã. Deus te ajudou a chegar aqui. Deus te ajudou a levantar. Deus tem te ajudado todos os dias, né? E eu quero ler aqui um outro texto que me chama muita atenção, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, que diz assim, versículo 28, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, ele não se cansa e nem se fatiga, é insondável o seu entendimento, ele dá força ao cansado e multiplica as forças àqueles que não têm nenhum vigor. Então esse texto aqui ele diz o seguinte, que o nosso Deus é o Deus eterno, é o Senhor, é o Criador de todas as coisas, ele criou toda a terra e tudo aquilo que está sobre a terra, e fala sobre uma característica dele, que ele não se cansa e ele não se fatiga. Ou seja, Deus não cansa, ele não fica fatigado, a gente cansa, a gente envelhece, as nossas forças esvaiam, mas as forças de Deus não. Ou seja, Deus nunca está cansado. Deus nunca está cansado para te ouvir. Deus nunca está cansado para te livrar dos seus problemas. Deus nunca está cansado para te atender na hora da aflição. Deus nunca está cansado para te abençoar. Então ele não se cansa e nem se fatiga. Pode ser nas altas horas da noite. Deus está acordado para te ouvir. Se você orar, ele vai te ouvir. Se você buscar, ele vai te ouvir. Ou seja, Deus não se cansa nem se fatiga. Esse é o primeiro ponto. Mas o que me chama também a atenção é que o Deus que não se cansa e não se fatiga, ele dá força ao cansado. Ou seja, embora ele não canse, ele compreende aqueles que cansam. Ele compreende aqueles que estão cansados, aqueles que estão sem vigor. E quem são aqueles que estão cansados? Quem são aqueles que estão sem vigor? Somos nós. Nós muitas vezes nos cansamos. Nós muitas vezes perdemos o nosso vigor, né? E aí qual é a promessa de Deus para nós? Ele nos dá força, ele nos dá vigor, para que a gente possa avançar, para que a gente possa continuar. Então eu sempre digo o seguinte, existem vários tipos de cansaço. Existe o cansaço físico, que é aquele que a gente sofre pela exposição a um intenso número de tarefas e trabalhos. Quem que já cansou fisicamente com esse trabalho? Um monte de gente, né? Mas Deus te dá força para você poder trabalhar. Deus te dá força para você enfrentar o seu dia a dia, as tarefas, os trabalhos que você tem que fazer. Mas também existe o cansaço emocional e espiritual. Que cansaço é esse, pastor? É aquele cansaço que vem no sentido onde a gente está muitas vezes indisposto. A gente está cansado, por exemplo, de perdoar. A gente perdoa, aí a pessoa erra de novo, a gente perdoa e a gente vai cansando, né? Às vezes a gente está cansado de perdoar, às vezes a gente está cansado de ajudar, porque a gente ajuda e de repente não vê o retorno. Às vezes a gente está cansado de tolerar, às vezes a gente está cansado de ter paciência com os outros, porque ninguém tem paciência com a gente. Às vezes a gente cansa no emocional, às vezes a gente cansa no espiritual, mas o Senhor, Ele diz que dá força ao cansado. Então se você está cansado de perdoar, de tolerar, de ter paciência, Deus é amor para renovar no seu coração a capacidade de você continuar perdoando, de você continuar tolerando, de você continuar tendo paciência, porque o que nos dá força para executar isso é o amor. E a palavra de Deus diz que Deus é amor. Então, aonde Deus está, o amor de Deus prevalece. O amor de Deus nos dá força, né, para a gente poder amar como Ele nos ama. A Bíblia diz que Deus nos ama apesar dos nossos defeitos, dos nossos pecados, né? E é assim que nós devemos aprender a amar. Nós não podemos esperar a perfeição dos outros para amar, senão você não vai amar ninguém.
Imagina se você dizer assim, eu vou só amar quem é perfeito. Você não vai achar ninguém para você amar. Você tem que amar as pessoas com os defeitos que elas têm. Porque nós também temos, né? Nós também temos defeitos, nós também temos falhas. Então nessa manhã, que o amor de Cristo, o amor de Deus, possa renovar os nossos corações e nos fortalecer para que a gente continue fazendo a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos orar nesse momento? Quem puder ficar em pé, fica. Quem não puder ficar sentado mesmo, nós vamos agradecer a Deus por essa manhã, colocar diante de Deus as nossas vidas, todo o trabalho estará acontecendo. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã que o Senhor, ó Deus, nos proporciona, meu Pai, a condição de estarmos aqui reunidos, ó Deus, na tua casa, para estarmos, meu Pai, promovendo a oportunidade daqueles que atuam na área da saúde, os profissionais da área médica, de poderem estar atendendo a comunidade, as pessoas que estão aqui nesta manhã. Que o Senhor, ó Deus, esteja conosco, que o Senhor esteja com a tua mão estendida sobre as vidas que aqui estão. Nessa manhã nós falamos do Senhor como aquele que renova as nossas forças, como aquele que nos dá força para podermos caminhar, para podermos avançar. Que nessa manhã a força que vem do Senhor, ela venha se renovar nas nossas vidas. E que nós possamos estar aqui firmes na presença do Senhor. Abençoa todos que estarão atendendo e todos aqueles que serão atendidos. Que esteja conosco nesse dia. Nós entregamos esse trabalho, nós entregamos o Hiperdia e todos que fazem parte desse trabalho nas mãos do Senhor. E oramos a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Todos podem se assentar.